Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula sobre o Credo Apostólico, capítulo número 3. Vamos falar hoje sobre o tema Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o nosso Senhor. Vamos falar hoje sobre dois aspectos de Jesus Cristo. Vamos falar sobre o Filho unigênito e sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor. A palavra unigênito quer dizer único. Jesus Cristo é o Filho único de Deus. Deus só teve um Filho e esse Filho ele entregou a nós. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a gente fala que nós cremos em Jesus Cristo, o Filho único de Deus, nós cremos esse amor, nessa obra, nisso que Ele fez por nós, de se entregar pelas nossas vidas. E Jesus Cristo, Ele diz, não apenas isso, Ele diz que além de ser o único Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Ele diz lá no Evangelho de João que eu e o Pai somos um, ou seja, somos a mesma pessoa. Isso quer dizer que eles são o trino Deus, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um. Isso que o texto está dizendo. E Jesus Cristo, ele prova isso na sua vida aqui na terra, que ele de fato ele é Deus, porque ele mostra que ele tem poder, o mesmo poder de Deus. Deus ele criou o mundo, nós vimos isso com a palavra. Deus criou as coisas dizendo haja luz e houve luz, haja rio e houve rio, e Jesus Cristo fazia a mesma coisa. Sobre a natureza, por exemplo, ele tinha o controle. Nós vemos que no meio de uma tempestade muito grande, ondas no meio do mar vindo sobre o barco de Jesus e os discípulos, de repente Jesus pega e diz: para vento, e tudo se acalma. Quer dizer, ele domina a natureza. Em outro momento, os discípulos estavam no barco, no meio do lago, e Jesus Cristo vem andando sobre as águas. Você já tentou andar sobre as águas? Sério, já tentou? Eu queria te desafiar a fazer o teste. Quando for possível, se estiver numa piscina, em algum lugar, sai correndo e tenta andar. Vê quantos passos você consegue dar na água. É bem legal esse desafio, eu já dei 3. Vamos ver, tem gente que consegue dar mais, quer ver quantos passos você dá em cima da água. Mas voltando para cá, Jesus não deu 3 passos. Jesus Cristo, ele caminhou sobre as águas. Aliás, não só caminhou, como deixou Pedro também caminhar. Ele tem poder sobre a natureza, ele mostrou isso. Mas não é só sobre a natureza que Jesus Cristo tem poder. Ele também tem poder sobre a nossa vida física, a nossa saúde. Ele curou muitas pessoas. Ele curou leprosos, que naquela época era uma doença incurável, era a pior doença que podia se pegar, a lepra. Jesus Cristo, ele curou cegos, ele curou paralíticos, então ele tinha poder sobre as nossas doenças físicas. Ele executou muitos milagres, até a ressurreição ele fez acontecer, como Lázaro, por exemplo, seu amigo, como a filha de Jairo. Então Jesus Cristo ele demonstrou poder sobre as nossas vidas aqui na terra, sobre nossa saúde, sobre o cuidado do nosso corpo. Mas além disso, e ainda mais, ele tinha um poder e uma autoridade na sua palavra no mundo espiritual. Agora é hora que você fica com um pouco de medo, porque até os demônios que eram controlados pelo diabo, até eles acreditavam e se sujeitavam à palavra de Jesus. Sempre que chegava alguém endemoniado, Jesus repreendia, mandava o demônio sair e ele saía. Quer dizer, ele mostrava que ele tinha autoridade também no mundo espiritual. Isso ainda é até nos dias de hoje. Mas sabe qual que é a maior manifestação de poder de Jesus Cristo? Mateus 9, 1 a 8. Jesus Cristo ele pega e diz para uma pessoa: os seus pecados estão perdoados. E essa é a maior manifestação de poder. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte eterna. Ou seja, por causa dos pecados, o homem estaria longe de Deus por toda a eternidade. Isso quer dizer o quê? O inferno. O homem ia para o inferno. Mas Jesus Cristo ele tem o poder de nos perdoar, de pagar a dívida dos nossos pecados. Ele fez isso porque morreu na cruz. Então Jesus Cristo, em algum momento, ele pega e diz para os seus seguidores, para as pessoas que estão ali: os seus pecados estão perdoados. Isso é tão poderoso, tão grande, que os líderes religiosos ficaram chateados. Como assim? Só Deus pode perdoar o pecado, falaram para ele. Então Jesus Cristo pega e diz: o que é mais difícil de fazer? Dizer os teus pecados estão perdoados ou curar um paralítico? Eles olham e dizem: não, o mais difícil de fazer é curar um paralítico. Daí Jesus Cristo olha para um paralítico que está ali perto deles e diz: levanta e anda. Então o paralítico levantou e andou. Isso Jesus Cristo ele mostrou que ele tem poder sobre todas as coisas.
Poder sobre a natureza, poder sobre a saúde, poder sobre o mundo espiritual, mas mais do que isso, poder para nos salvar. Esse é o único Filho de Deus que veio para nos trazer vida e vida eterna. Nós vimos na primeira aula que Deus ele se apresenta como eu sou, não precisa de adjetivo. E Jesus ele reitera isso, que ele é, mas ele ainda coloca alguns adjetivos para mostrar a importância do que ele é. Lá em João existem 7 eu sous. Tem, por exemplo, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus Cristo fala que ele é luz, ele fala que ele é vital. Por quê? Porque a luz é algo vital. Nós precisamos da luz para que a vida possa continuar. Imagina uma vida sem luz, sem sol. Não ia existir. Então Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo diz, eu sou o pão da vida. De novo, o alimento é vital. Nós precisamos de alimento para a nossa vida. Sem alimento nós iríamos morrer. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Neste mundo que vivemos, cada vez mais as pessoas têm muitas filosofias, muitas verdades pessoais que não são a verdade, que são as verdades para eles, mas não é a verdade real. E nesse momento nós sabemos qual é a única verdade. Qual que é a única verdade? O único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Então, Jesus ele reitera aquilo que Deus já dizia desde lá de Êxodo. Deus fala, eu sou. E Jesus Cristo ele reitera isso no Novo Testamento. Ele diz, assim como meu Pai era, eu também sou. Eu sou aquele que pode trazer vida, cuidado e proteção para vocês. Aí, nós entramos no segundo tópico, né? Jesus, o Filho unigênito, Jesus, o nosso Senhor. Sabe quando tem uma lanchonete e de repente essa lanchonete ela é vendida para outro dono? Aí o outro dono pega e coloca uma placa na frente, sob nova direção. O que ele quer fazer com isso? Ele quer chamar a atenção das pessoas dizendo, olha, outra pessoa que está gerindo a lanchonete, venha nos conhecer, as coisas vão ser diferentes, temos uma nova proposta, novos produtos, novos lanches, né, que ele quer despertar uma curiosidade que algo novo está acontecendo naquela lanchonete. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos sob nova direção. Algo novo está acontecendo. Sem Jesus, nós controlamos nossa vida e ela vai para um fiasco. Mas com Jesus, ele restaura, ele arruma, ele conserta todas as coisas, porque ele passa a estar na direção de nossas vidas. Quando nós falamos que nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós estamos dizendo que agora ele está no controle, ele está na direção das nossas vidas. Vamos fazer um pequeno exercício para entender o que isso quer dizer. Presta atenção como é que vai ser. Aqui na apostila tem esse exercício durante a leitura que você fez ali, né? Vamos fazer de uma maneira interativa. Vamos fazer aqui no vídeo e eu vou depois olhar para ver se você respondeu e preencheu, beleza? Como é que nós vamos fazer essa atividade? Vai aparecer bem aqui em cima um card, a gente chama um card, um texto escrito assim, Jesus é o Senhor sobre o... E vai ter ali o texto, Mateus 28, 18 a 20. Você vai clicar na resposta que você acha que é correta. Então, são 3 alternativas. Jesus é o Senhor sobre o... E aí você vai pegar, vai ler o texto e vai responder. Bom, beleza? Então, presta atenção. Vai começar agora. Primeiro exercício. Você vai ler o texto, vai dar pause no meu vídeo, vai ler na Bíblia e você vai responder. Vamos ver? Vai lá. Jesus é o Senhor sobre o Mateus 28, 18. Vai nesse texto ler e dá pause no vídeo agora para responder. Beleza? Respondeu? Vamos para o segundo exercício. Jesus é o Senhor sobre... Vai lá no texto de Efésios 1, 22. Dá pause no texto agora e vai responder. E a terceira questão é, Jesus é Senhor sobre as... Vai lá em Filipenses 2:11. Dá pause no vídeo e vai responder. Beleza? Respondeu as 3 questões? Se não respondeu, volta de novo, lê o texto e responde qual é a alternativa correta de cada uma das 3 questões. Vou ver depois se você fez, beleza? Então, queridos, continuando. Lutero uma vez ele disse que o homem é um senhor livre e não está sujeito a ninguém, mas ao mesmo tempo o homem é um servo prestativo e está sujeito a todos. Isso parece uma contradição, né? Mas não é.
Lutero quer dizer o seguinte: nós somos pessoas livres, porque Jesus nos libertou de todo pecado, de toda maldição, de toda desgraça, nos fez uma nova pessoa. Mas a partir do momento que eu sou livre, eu olho para outras pessoas que sofrem, que estão aprisionadas nos seus pecados, que estão longe de Jesus. Eu tenho o desejo, a vontade, o prazer de servir essas pessoas e anunciar a elas o Evangelho. Então o homem é livre e não está sujeito a ninguém, ou seja, eu sou salvo pela graça de Deus e ninguém pode me questionar por isso. Mas ao mesmo tempo, sendo livre, eu sou um servo e eu quero me sujeitar, por livre e espontâneo, me sujeito a servir ao próximo. Eu vou contar melhor através da história do David Livingstone, está aqui na tua apostila. O missionário David estava lá na África, ele passou por uma praça, viu ali vender escravos. Ele ficou muito chateado porque, como cristão, ele era contrário a isso. Então ele viu um jovem escravo e queria fazer mais, mas ele não podia fazer muita coisa. Então ele pôde comprar um escravo. Juntou todas as suas economias e comprou um escravo. Ele pegou o escravo, levou até a sua casa. Chegando em casa, ele disse para o escravo: você está livre. Eu sou contra a escravidão, eu sou cristão, eu não entendo que isso é o que Deus quer que a gente faça e pratique. Então eu comprei você para você poder ficar livre. Naquele mesmo momento, aquele escravo que poderia ter fugido, poderia ter saído, vivido sua vida, voltado para sua aldeia, ele se ajoelha ao pé de David e fala: por favor, me deixe ficar, porque só na sua casa eu poderei ser livre verdadeiramente. Se eu sair daqui, é muito provável que eu volte a ser preso e volte a me tornar um escravo. Para muitas pessoas é assim: ser cristão é quase como escravidão, eu sou obrigado a ser. Mas aquelas pessoas que desfrutam o amor de Deus, elas entendem que elas eram escravas do pecado e que Jesus as libertou. E graças a isso, elas não são mais escravas, mas elas querem continuar vivendo com Deus. Antes de você ir para o seu exercício, eu vou deixar aqui em cima mais um cardzinho desses, tá? Tá aqui em cima. Sobre um vídeo que eu quero que você veja, que você possa complementar o estudo de hoje, entender melhor, e depois disso vai lá e faça as suas tarefas, beleza? Faça as tarefas, mande para mim até domingo à noite, para mim poder dar a sua presença, e não esqueça dos devocionais. Quem não fez o devocional de Romanos 1 e 2 tem que fazer ainda, e os demais vamos também entrar já no 3 para esta semana, valeu? Sucesso, Deus abençoe a tua vida, não esqueça de ver esse vídeo que eu falei por último. Até mais!